Olá, bom dia, Deus te abençoe poderosamente, que a graça de Deus, a graça do Senhor continue sobre a sua vida, que o Senhor reine sobre você, que o Senhor continue abençoando a sua casa, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para crescermos no conhecimento de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, fazer uma reflexão com você, a palavra de Deus, no capítulo de número 24 de Lucas 24, né? Lucas 24, os versículos de número 49. Lucas 24, apenas o versículo de número 49. Glória a Deus, glória a Deus. Mas nós podemos pegar junto conosco também 46 a 49, que diz o seguinte, falando da grande comissão, a procuração aos cristãos. A Bíblia, a palavra de Deus, nos lábios de Lucas, nos diz assim: e disse-lhes, assim está escrito. O próprio Jesus dizendo, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permaneceis, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Graças a Deus. Essa é uma palavra de Deus para nós, Jesus falando aos seus discípulos. Jesus falando aos seus discípulos. Na verdade, aqui nesse momento, Jesus havia sido morto e já assim agora ressuscitado. Ele aparece aos 10 discípulos e aparece também a Tomé. Tomé não estava, mas ele aparece depois a Tomé lá em João. Então, a palavra de Deus nos desperta claramente de que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos, come com eles, come peixe com eles, dialoga com eles e dá para eles uma ordem de fazer discípulos. Mas eu quero compartilhar com você nessa palavra, quando Jesus diz claramente assim, está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus está aqui num diálogo com os seus discípulos, dizendo a eles claramente o que eles deveriam fazer, o porquê da morte, o porquê da sua morte e o porquê da sua ressurreição. Jesus está dizendo, estava escrito o que tinha que acontecer. O que tinha que acontecer já estava escrito e aconteceu. O Filho do Homem teria que passar por isso. O Cristo deveria sofrer, padecer e ao terceiro dia ele ressuscitar dos mortos. E aqui estou eu conversando com vocês, comendo com vocês, mas deixando claro para vocês, dando para vocês uma ordem de como vocês devem agora prosseguir, como fazer aquilo que eu ordenei a vocês. Jesus está dizendo claramente para eles assim, olha, vocês têm que agora pregar o Evangelho, falar do meu amor e falar da minha graça. Vocês precisam pregar o arrependimento a todas as nações. Todos os países, todas as pessoas, todas as gentes precisam se arrepender do pecado deles e reconhecer o Filho de Deus como Senhor das suas vidas. Jesus está ensinando, Jesus está treinando, Jesus está orientando seus discípulos de como fazer discípulos. Assim também é o nosso papel. O nosso papel é fazer discípulos. O papel da igreja, o papel de cada um de nós é ganhar almas para Jesus, ensinar as pessoas a caminhar com Cristo, ensinar as pessoas a receber Jesus assim como nós recebemos. Jesus
Jesus é o centro e precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o autor da nossa vida. Ele precisa ser aquele que dirige os nossos passos. Ele precisa ser aquele que está dentro da nossa casa, no meio de nós, dando-nos a orientação de como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, não é? Então, é o nosso papel, mas se você já reconheceu Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você também tem que ganhar outras pessoas para Cristo. Você também tem que trazer outras pessoas dizendo, venha conhecer Jesus. Venha conhecer Jesus, o Senhor da minha vida, aquele que mudou a minha história. Venha conhecer Ele. Não foi assim que a mulher lá no poço, no poço de Jacó fez no capítulo 4 de João também, não é? Quando ela tem um papo com Jesus, Jesus senta para comer com ela, para bater um papo com ela, para conversar com ela, toma a água com ela, e Jesus ali conversando com ela, ela chega a um ponto de, ela percebeu que Jesus não era um homem comum, que Ele realmente era o Senhor, que Ele realmente não era apenas mais um dos profetas. Jesus revela-se a ela, deixando claro para ela quem Ele era. E então, naquele momento, aquela mulher se admirou de Jesus. Ela ficou impactada. E o que ela fez? Ela saiu por toda a cidade, falando, eu vi o Cristo, eu conheci o Cristo, venha ver, esse é o Messias, esse falou tudo da minha vida. E todas as pessoas da cidade foram para ver Jesus. Sabe? É esse o nosso papel. Aqui Jesus está ensinando seus discípulos, dizendo para eles como fazer discípulos. Fazer discípulos é relacionar com as pessoas. Bater um papo com elas, comer com elas, dizer para elas o quanto que elas são importantes para Cristo, o quanto que elas são importantes para nós também, não é? Para ganhar uma pessoa para Jesus, essa pessoa ser ganhada, eu preciso mostrar para ela o quanto que ela é importante para mim, não é? Eu tenho o costume de fazer assim, pegar as pessoas e sair para tomar um sorvete, ou então comer alguma coisa, uma pizza, alguma coisa com elas, né? Esse é o meu propósito, né? É a minha maneira de agir, trazer para a nossa casa, né? Nós convidamos família para almoçar com a gente, para quê? Para elas seguirem a Cristo também, para elas verem claramente a importância de Jesus na nossa vida, não é? Então, mais uma coisa que nós observamos aqui no versículo 49 é que Jesus diz para eles o seguinte, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, não é? Então, Jesus está dizendo claramente para eles o seguinte, olha, algo novo virão sobre vocês, algo novo vai vir sobre vocês, que é a promessa de meu Pai. Meu Pai prometeu e eu então enviarei, eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus estava falando da pessoa preciosa do Espírito Santo. Jesus tinha que subir, Jesus tinha que ir para o Pai, ir para o céu e ficar com o Pai, está à direita do Pai. Mas ele disse, eu enviarei o meu Espírito, a promessa do meu Pai, eu enviarei para vocês e ele há de morar dentro de vocês. Quando alguém recebe Cristo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí então que a gente consegue orar, a gente consegue caminhar com Cristo, a gente consegue fazer a vontade de Deus. É assim, sabe? Enquanto o Espírito Santo não entra na pessoa, se a pessoa não confessar Cristo como Senhor e Salvador, não tem como. Então, o Espírito de Deus enviado aos cristãos, é Ele que nos conduz a fazer as coisas certas, a amar nossas esposas, a amar os nossos filhos como deve ser, a conduzir os nossos filhos para a casa de Deus, a conduzir os nossos filhos para a célula, a ler a palavra, meditar a palavra de Deus com nossos filhos. É o Espírito Santo que faz isso. Então, os discípulos, eles estavam assustados, amedrontados, porque Jesus disse que iria subir, e na verdade ele tinha subido e ele voltou para estar com eles e fazer esse treinamento com eles. Ou seja, capacitá-los, né? E então, eles assustados, Jesus percebia isso. E o que Jesus fez? Orientou cada um deles, dizendo para eles, vocês precisam do meu Espírito. Vocês precisam do meu Espírito para ser cheio de Deus. Vocês precisam ser cheios do meu Espírito para permanecer firme fazendo a vontade do Pai. E aí então, o que Jesus diz para eles? Permaneçam na cidade, permaneçam em Jerusalém. Sabe o que significa isso para nós hoje? Permaneçam no templo, busque a presença de Deus, não deixe de cultuar, não deixe de estar numa célula. Entenda claramente que ser igreja é estar junto,
Igreja não é uma pessoa só. Igreja é um corpo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu não sei se eu sou o dedinho, eu não sei se eu sou a mão, se eu sou uma falange, falanginha ou falangeta do dedo, né? Esse dedo aqui, nosso dedo, nós temos falange, falanginha e falangeta. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei qual o membro que eu sou no corpo de Cristo. De uma coisa eu sei, que se você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você faz parte de nossa igreja, você não deve de maneira nenhuma ficar fora dos cultos, ficar fora de célula. Você não deve de maneira nenhuma deixar de participar dos eventos e nem tampouco deixar de se reunir com a igreja, deixar de estar com os irmãos. Sabe por quê? Porque você é membro. Sabe por quê? Porque você é corpo. Né? Nós temos estudos, nós temos capacitações, nós temos cursos, nós temos momentos preciosos de encontros que você precisa estar. É assim. Então ser igreja é muito mais do que nós imaginamos. Para nós, hoje nós entendemos claramente que se nós queremos receber mais de Deus, poder do alto, nós precisamos permanecer cultuando. Então, os discípulos permaneceram na presença de Deus. Eles permaneceram em Jerusalém, como Jesus disse. Jesus os orientou dizendo para eles: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram. E a palavra do Senhor chama a nossa atenção que no livro de Atos, no capítulo 4 em diante, até o versículo 8, Jesus diz para eles de novo: não ausenteis de Jerusalém, mas confie na promessa que eu disse para vocês. E eles permaneceram na cidade. E a palavra do Senhor diz claramente para nós que no capítulo de número 2, os versículos número 1 em diante, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo de Deus desceu no dia de Pentecostes e todos eles foram batizados com o Espírito Santo e foram cheios do Espírito de Deus, cheios da graça, cheios da unção. E eles revolucionaram o mundo, se tornaram grandes homens de Deus. Deus quer fazer de você um grande homem de Deus. Deus quer fazer de você uma grande mulher de Deus. Mas isso não depende somente de Deus. Depende de você. Depende de nós. Eu preciso me entregar. Eu preciso permitir. Queria trazer para você essa palavra. Uma pequena reflexão da importância de ser um discípulo de Jesus. Da importância de fazer parte da igreja de Deus. Você está sendo chamado. Você tem um chamado. O Senhor te chamou de você para fazer de você um grande homem, para fazer de você uma grande mulher, um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, um líder, um grande líder de célula, para ganhar jovens se você é jovem, para ganhar homens maduros, adultos se você é maduro, mesmo se você está na sua velhice, não importa, Deus está chamando você para ganhar pessoas da sua idade para Ele. Mesmo se você é um adolescente, Deus quer usar você também. Abra o seu coração, se entregue completamente ao Senhor. Lance fora todo medo, vergonha, timidez. Lança fora essas coisas. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos coragem, temos ousadia. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. Esse Espírito que faz isso conosco. O Espírito de Deus. Que Deus possa te usar poderosamente. Fazer de você aquilo que Ele pretende. Um grande profeta, uma grande profetisa, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, busque a presença do Senhor. Não fique fora da casa do Senhor, não fique fora do templo, dos cultos no templo, não fique fora das células, não deixe de estar com seu líder, não deixe de estar com seus irmãos. Vamos crescer, porque Deus tem muito a fazer através de mim e através de você. Deus te proteja, Deus te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você, em nome de Jesus. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a sua paz que você precisa. Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Faça cumprir a vontade dEle na sua vida, porque Deus quer usar você até mesmo para mudar a história da sua casa, mudar a história da sua família. Se entregue ao Senhor e deixe a Ele te usar. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Se você quiser mandar para nós uma mensagem aqui no Face, falando, quem é você, onde você mora, nós temos célula que você pode participar. Nós temos células que você vai ser muito ricamente abençoado. Vamos orar? Eu quero orar com você. Pai de amor, Deus de graça e de bondade,
Eu quero glorificar teu nome e te exaltar, dando ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Eu abençoo cada pessoa agora que se colocou à disposição, Senhor, para ouvir essa palavra. Que o Senhor faça cumprir na vida dela a tua vontade e faz dessa mulher, faz desse homem grandes, grandes na tua presença. Ó Deus, abençoe toda a família, toda a casa. É a minha oração